Em grandes cidades, em pequenas cidades, no meio do mato, ninguém consegue se esconder deste vilão, chamado de mal do século. Segundo a OMS, a depressão já atinge 121 milhões de pessoas no planeta. Mas pasmem, a doença é até 4 vezes mais numerosa do que a AIDS. Segundo ainda a Organização Mundial de Saúde, até 2030, a doença terá o maior número de portadores do planeta. Aqui no Brasil, esse cenário é nada agradável. Tipo, na minha cabeça eu só queria morrer. Tanto que 2 vezes eu tentei suicídio, né? Porque a gente não vive, né? A gente vive só triste. A alegria a gente não tem, né? Vive isolado do mundo, vive isolado de todo mundo, né? O Brasil é o 3º no ranking. O número de pessoas que sofrem com depressão chega a 18,4% da população que já teve ao menos um episódio de depressão durante a vida. É valor superior à média de países desenvolvidos, que é de 14,6%. Segundo os pesquisadores, o maior motivo de depressão é a desigualdade na renda. Seu Rogério, o senhor hoje está realizado com o seu rendimento, com o seu salário? Não. Por quê? Não é suficiente. Falta um pouco mais para agradar. Verdade. Não, nem um pouco. Por quê? Porque tá fraco o mercado e o pessoal tá pagando bem pouco aí. Sim, eu me sinto realizado, sim. O que te preocupa no dia a dia? O que preocupa é a incerteza em relação ao futuro da economia brasileira. Isso é principalmente, venho trabalhando muito para isso, né? Estudando também. E graças a Deus tenho hoje um bom salário. Poderia ser melhor, mas em vista das condições hoje no país, até tô, porque sou autônoma. A depressão no Brasil afasta mais de 200 mil pessoas por ano do seu trabalho. Segundo o INSS, o gasto com a doença ultrapassa os 4 bilhões por ano. É como a gente diz assim, a pessoa ela paralisa, né? Então assim, paralisa a vida social, a vida familiar, os cuidados, né? E o trabalho. Então assim, não é uma coisa que ela não é só deixar de trabalhar, ela deixa de fazer tudo, né? Então ela deixa de se cuidar, ela deixa de sair de casa, né? Ela deixa de conviver com a família, e o trabalho é uma das consequências também, né? Então ela já não consegue exercer essa atividade. E isso também é um sintoma para prestar atenção, né? Então afeta, sim, com certeza, todas as áreas da vida dela, né? E o trabalho é uma delas, então não consegue trabalhar mesmo. Hoje a senhora não está trabalhando ainda, né? E a senhora pensa em voltar a trabalhar? A senhora pensa em reconstruir a sua vida de novo? Eu penso em voltar a trabalhar logo, porque onde eu trabalho, construí vários amigos, amiga, né? Que trabalham na universidade, né? Então lá tem bastante amiga. E, eles sempre me ajudaram, sempre me deram apoio, sabe? Até fiquei internada um tempo, que eles me encaminharam, me internaram, né? E muitos de lá foram me ver, foram na minha casa me ver, apesar da distância, né? Então eu sinto que lá eles, me acolheram, né? Então eu tenho bastante amizade lá. E logo eu quero voltar a trabalhar. Na correria do dia a dia, muitas coisas passam sem a gente dar muita importância. Desde um simples resfriado ou até mesmo o início de uma depressão. Normalmente as pessoas percebem que estão diferentes, né? Mas o alerta às vezes vem ao redor, por isso que é importante a família ficar atenta, né? Geralmente ela começa a perceber que perde o ânimo para as coisas, perde o ânimo de trabalhar, perde o interesse pelo social, perde o apetite, tem insônia, ou o apetite também, a insônia pode ser o contrário, às vezes tem muito sono, às vezes tem muito apetite, porque é uma válvula de escape. Dona Flor, quero saber da senhora, como é que foi que a senhora diagnosticou que a senhora estava em depressão? Quando eu comecei a chorar de noite, não dormia à noite, ficava a noite inteira acordada, aí só fumando, fumava uma carteira de cigarro à noite, tomava muito café. Daí foi aí que eu senti que não estava bem, né? Mas não procurei tratamento no momento.
Aí depois, uns dias eu fui no posto, eles me deram um remédio, eu comecei a tomar aquele remédio. Daí agora há 8 meses, passei mal, aí eles me encaminharam aqui pro CAPS. E aqui que tipo, eu tô me sentindo um pouco melhor. Não tô bem, mas já tô bem melhor do que eu tava, né? Na hora de levantar, que eu sempre acordo 5 horas da manhã, né? E já não tinha... o meu cérebro queria, a minha cabeça queria, mas meu corpo não... Meu corpo queria, minha cabeça não queria, sabe? Queria levantar. Eu não tinha mais vontade de levantar da cama, mas se eu pudesse eu ficava lá o dia inteiro, né? Sua família em si estava perto, mas a senhora não queria ninguém por perto, que a senhora queria mesmo ficar isolada. Isolada, eu queria ficar isolada. Eu não queria ver ninguém, e daí eu me tranco dentro de casa, daí eu não quero ver ninguém. Agora, se chegar alguém para conversar comigo, converso, mas eu prefiro não conversar com ninguém. E então ela tem dificuldade às vezes de aceitar. Ela consegue perceber que algo está diferente, mas não aceita. Ou seja, a vida continua e ela quer continuar tentando, né? A saída para isso, primeiramente, é aceitar, né, que algo está acontecendo e buscar uma avaliação, seja psicológica, seja psiquiátrica, ou seja, que às vezes o próprio médico clínico consegue interferir, né, intervir, perceber o que está acontecendo. Então, se a própria pessoa não toma essa atitude, o familiar tem que tomar. Então, as pessoas têm que estar alertas. Quem está em volta tem que estar alerta. Então, o ponto principal seria buscar ajuda, né? Vai fazer uma consulta, vai tomar um medicamento, né? A depressão leve, ela pode ser tratada com psicoterapia somente, né? Claro que vai depender de cada profissional, mas ela até pode. Depressão moderada a grave, ela tem que ser tratada com um psiquiatra, né? E com a psicoterapia também. Então, o que o psiquiatra vai fazer? Ele vai avaliar, vai medicar essa pessoa para que ela comece a reorganizar a mente, né? Então, o tratamento é fundamental. Somente psicoterapia com uma depressão moderada a grave não vai resolver o problema. A pessoa ainda não tem condições, né, de restabelecer esse equilíbrio mental. Às vezes uma simples frustração ou um projeto não realizado traz a ansiedade, que é uma das portas para a depressão. Frustração é uma coisa que nós temos que nos preparar, ou preparar os nossos filhos ou as crianças desde pequenininho, né? Todo mundo passa por isso. Então, quem é que tem a vida correta no sentido de que tudo que você planejou deu certo, né? Então, é aceitar que a frustração faz parte da vida do indivíduo, né? Eu posso ter planejado, eu posso ter estudado, vamos pensar um concurso. Estudei muito e não passei. Tá, entenda isso, reestruture essa cognição e tenta de novo, né? Então, quem está em processo terapêutico, né, dentro dessa abordagem, sabe que é assim que funciona, né? A gente tenta orientar o paciente dessa maneira, né? Vem um pensamento automático no sentido de desistência, né? Não quero mais, eu sou o pior do mundo, não deu certo para mim, não vou tentar de novo. A gente faz o quê? A gente reestrutura junto com o paciente isso para que ele consiga enxergar que pode sim tentar de novo. Então, entender que frustração faz parte, né? Ela convive com a gente, né? Os erros acontecem, as dificuldades aparecem e nós temos que lidar com elas. Então, se eu consigo lidar com essa frustração, eu vou entender o que está acontecendo comigo e vou tentar novamente. Essa situação de aceitar as frustrações são importantes também no caso da ansiedade, porque o que faz com que a pessoa comece a ter sintomas é isso. Como que acontece isso? Como que eu me deparo com aquilo que eu não conheço e tenho que dar conta disso, né? E aí começa todo o processo que inicia na mente, né? E vai para o físico. Então, taquicardia, sudorese, tontura, falta de ar, né? Sensação de que vai perder o controle. Todos os sintomas de ansiedade. Então, isso a gente tem muito, né? E aí, a gente começa a subdividir. Pode ter um transtorno de pânico associado, pode ser uma fobia social. Sim, eu ainda sinto um pouco de pânico de ficar no meio de muitas pessoas. Tipo, eu não gosto de ficar em tumulto, não gosto de falação em cima de mim, tipo, perto de mim. Mas eles estão me ajudando a controlar isso.
Certo pânico e ficar no meio de muitas pessoas. Isso, tenho pânico, não gosto muito de falação. Em faculdade é impossível ficar sem aquele volume de pessoas. Isso, que é muita gente, né? E daí, tipo, nos intervalos dos alunos, como são tudo grande, né? E a universidade que eu trabalho também é grande, então é aquela correria, aquele barulhão, então isso me incomoda. Isso me incomoda. Você acorda bem-humorado. Momento após, você não consegue ficar com o mesmo sorriso no rosto. A irritação tira o seu bom humor. Cuidado com a oscilação do humor. Isso pode ser o transtorno bipolar. Hoje, os transtornos bipolares, né, o transtorno bipolar em si é uma patologia grave e que requer um tratamento em conjunto, né? Então, eu diria assim que também tem recurso, porque o paciente tratado, medicado, ele consegue ter uma vida normal, dentro, claro, da sua gravidade, né? Alguns ficam incapacitados de trabalhar, outros não, conseguem ter uma vida normal. A depressão bipolar, ela está dentro dos processos depressivos, só que é uma categoria à parte, vamos dizer assim, né? Mas eu diria que hoje a bipolaridade ela é uma patologia complexa de tratamento, né? Mas que a gente acompanha os pacientes e que eles conseguem dar conta, eles conseguem conviver.